Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareça a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e preside nossa reunião. Em teu nome, Senhor, o Senhor bendito Filho Jesus, a nossa Mãe Maria, de Ismael e da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos desta noite. Assim seja. Legião do Mal. Ele perguntou: qual é o teu nome? Ao que ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Marcos capítulo 5, versículo 9. O mestre legou inovidável lição aos discípulos nesta passagem dos evangelhos. O dispensador do bem e da paz aproxima-se Jesus do espírito perverso que o recebe em desesperação. O Cristo não se impacienta e indaga carinhosamente de seu nome. Respondeu-lhe o interpelado: chamo-me Legião, porque somos muitos. Os aprendizes que o seguiam não souberam interpretar a cena em toda a sua expressão simbólica. E até hoje, pergunta-se pelo conteúdo da ocorrência com justificável estranheza. É que o Senhor desejava transmitir imortal ensinamento aos companheiros de tarefa redentora. À frente do espírito delinquente e perturbado, ele era apenas um interlocutor. Entretanto, denominava-se Legião. Representava a maioria esmagadora, personificava a massa vastíssima das intenções inferiores e criminosas. Revelava ao mestre que, por indeterminado tempo, o bem estaria em proporção diminuta comparado ao mal em alunos arrasadores. Se te encontras, pois, a serviço do Cristo na terra, não te esqueças de perseverar no bem, dentro de todas as horas da vida, convicto de que o mal se faz sentir em derredor, à maneira de legião ameaçadora, exigindo funda serenidade e grande confiança no Cristo, com trabalho e vigilância até a vitória final. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentação, e livrai-nos de todo mal. Receba o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzir-os pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem dúvida. Afastai de mim os maus pensamentos. Fazei que eu não dê entrada em espírito de tentação livre e conduzir pelo caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação ao meu justiça. E tirai-me de sobre os olhos um véu de orgulho capaz de impedir-me de perceber e de confessar a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso Deus da glória, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interessados, fazei que me torne digno da vossa intervenção. Conheceis as minhas necessidades, para ser atendido e servir a vontade de Deus. Que a paz que irradia o coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto desencarnados, para que depois dessa paz possamos compreender as leis que regem o espiritual
ter a sabedoria de praticar essa nossa sabedoria. Nosso mestre amado Jesus. Daí vão venerando sua equipe espiritual que nos assiste, bem como os nossos anjos da guarda. Solicitamos que a água aqui exposta seja purificada em nosso corpo. Assim seja, damos graças a Deus. Boa noite. Então a gente viu a semana passada a respeito da linha do equilíbrio, ser muito tênue e delicado, a definição de loucura diante da espiritualidade, sabe? Que é uma definição que é um pouco mais profunda do que a que a gente entende do ponto de vista médico. Então ele comenta que loucura é alguém que força a libertação do aprendizado terrestre, por indisciplina ou por ignorância. O aprendizado terrestre, a gente viu, você só vai conseguir quando você cumpre deveres. Ninguém vai conseguir aprender alguma coisa se não cumprir deveres. Então a gente normalmente costuma dizer, que é um princípio da filosofia, isso todo mundo conhece, eu só vou repetir. Não diz nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo. Geralmente o que eu devo é o que eu não quero. O nosso querer representa a nossa ignorância, o nosso ego evidente. Aquilo que eu posso, do ponto de vista humano, e que a própria natureza humana abre mão para que você realize os prazeres aqui da terra, você termina gerando disciplina. No entanto, o que a gente precisa entender é que quando Jesus chegou e falou dos mandamentos, a palavra mandamento significa deveres maiores. Então, os 10 mandamentos são deveres maiores que foram dados a Moisés. Jesus veio e resumiu em 2 grandes mandamentos. São os 2 grandes deveres. Então a nossa função aqui na Terra não é fazer o que a gente quer, nem é fazer o que a gente pode, é cumprir deveres. Tanto é que quando a gente faz a oração do Pai Nosso, vocês me viram fazendo aqui, a gente diz: seja feita a sua vontade na terra e no céu. E a vontade de Deus é que os filhos deles cumpram os deveres que Ele dá, para que chegue até ao seu coração. Se você está aqui na terra e não está procurando cumprir dever, você fica esperto. Você fica esperto porque você vai estar se distanciando do seu plano existencial. Você está entrando em desequilíbrio da sua mente. Por isso que a gente estudou a casa mental de André Luiz. Onde o equilíbrio vem quando o meu superconsciente, que é onde estão os deveres, a casa moralizadora que a gente está ao alcance nosso, ela está sendo usada para que vá reger o nosso consciente e o nosso subconsciente. Isso é de suma importância, gente, porque são muito poucas as pessoas que ficam se perguntando qual é o meu dever diante disso, em qualquer circunstância que você está passando. Você vê as pessoas não indo atrás de cumprir deveres, mas fazer o que elas acham, o que elas gostam, o que elas desejam. E aí as coisas começam a se complicar. Porque se você foge da sua casa mental superior, você abre uma fixação nas outras casas mentais, e essa fixação faz você se entregar para o lado da materialidade, e você vai atrair para junto de você entidades tão desequilibradas quanto você mesmo. E sua casa mental tão desequilibrada,
você não vai conseguir superar as dificuldades do seu plano existencial. Você vai se comprometer cada vez mais. Então a gente viu que essa linha tênue que ele fala aqui, que é muito delicada, ela começa a ser afetada com as interferências que a gente recebe do mundo espiritual. A gente começou a estudar a influência sutil e a gente viu que tudo começa com as sugestões que a gente recebe. Você tem seus desejos, você tem as possibilidades que a vida oferece de você realizar esse desejo, e você tem aquilo que é certo que você deve fazer diante dos desejos que você está vivendo. Como a gente tem propensão mais para o lado da matéria do que do lado espiritual, a nossa casa moralizadora, que é onde está o espiritual e o bem, ela fica geralmente um pouco renegada. E como eu tenho mais interesse pelos desejos e as possibilidades que a vida me oferece, os irmãos do mundo espiritual que querem nos influenciar, eles projetam sobre nós ideias que vão acalentar nossos desejos e possibilidades humanas. Essas ideias vêm, a pessoa percebe. Ela vai assimilar ou não, se ela quiser. Ela escolhe, porque a vontade é dela. Se ela assimila, aquilo já começa a fazer parte dela. E ela começa a ter um intercâmbio mental entre a entidade que sugeriu e ela que forçou esse intercâmbio quando assimilou essa ideia. E esse intercâmbio mental, essa troca de ideia, esses irmãos que querem nos influenciar, eles começam a interferir naquilo que a gente não quer participar, porque eles querem cada vez mais que a gente seja comprometido e fique nas mãos deles. Então, uma coisa é sugestão, outra coisa é interferência. Por isso que ele fala aquilo que a gente vai estudar hoje. As interferências de qualquer natureza sobre a faixa de movimentação da personalidade quase sempre produzem distúrbios que empurram o indivíduo a procedimentos irregulares a princípio, que depois se fixam em delineamento dos quadros neuróticos. Então, entenda que ele fala nessa palavra interferência na personalidade e de qualquer natureza. E é isso que eu quero que a gente pare para refletir hoje. Quando você interfere em qualquer pessoa, em qualquer circunstância, quando você está recebendo interferência de qualquer pessoa, de qualquer circunstância, encarnado ou desencarnado, você está gerando uma desestruturação da personalidade da pessoa. Ninguém está aqui para interferir na vida de ninguém. A gente já falou para vocês várias vezes, o relacionamento horizontal não existe interferência, nem direção, existe sugestão. Relacionamento horizontal ocorre entre irmãos, não é porque o mais velho é mais novo, é horizontal, é sugestão. Ocorre entre marido e mulher. Mulher não vai interferir no homem, nenhum vai interferir no homem, vai sugerir. Esse é o relacionamento saudável. Quando gera interferência, você está obsidiando seu companheiro. Relacionamento entre amigos também é horizontal, é só sugestão. Só no relacionamento vertical, que existe de pai para filhos, é que existe a direção quando os filhos estão pequenos na primeira infância. E depois da primeira infância, a direção vai sendo substituída pela orientação. E até depois dos 21 anos, quando ele consolida o livre-arbítrio dele, se ele já tiver sua independência financeira, vai ser sugestão. Ele pode tocar a vida dele para frente. Você vai sugerir. Se ele permitir
e o que é o certo. Ele deve vir até você nos momentos difíceis pedir orientação. Isso é um relacionamento saudável. Interferência é a intromissão em assuntos alheios. É a intervenção indevida. Então, a gente viu que tem a percepção, assimilação, intercâmbio mental. Depois vem o quê? Reflexos da interferência. Reflexo disso aqui, de uma intervenção indevida. Ele começa a projetar ideias que vão contra a nossa vontade e o nosso desejo. E toma conta do nosso campo mental. Porque nesse reflexo da interferência, como a gente estudou, vai ocorrer o quê? Desconfianças. Você que antes tinha um pensamento coerente, lógico, bem direcionado, em relação aos fatores da vida, você começa a ser questionado. O quesito do campo espiritual está diretamente ligado ao campo material, né? Pelo pensamento. Eles vão nos interferir nos interesses da materialidade nossa. Porque é aí que estão nossas falhas. O nosso interesse correto seria você tomar o lado moral, que é onde está o bem e a espiritualidade. Ele vai nos interferir nos desejos, nos interesses do nosso corpo, com as sensações que a gente tem no mundo que a gente vive. E aí você vai se desviando do lado espiritual. Então, eles projetam a ideia, você percebe, você assimila ou faz o intercâmbio. Depois do intercâmbio, ele começa a interferir. E essa interferência vai gerar em você desconfiança, insegurança, doenças de pequena honra e insucesso. Por isso que ele fala que a interferência de qualquer natureza sobre a faixa da movimentação da personalidade quase sempre produz mistura. A gente já viu várias vezes, e isso todo espírita sabe, que existe a obsessão de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para desencarnado, e de encarnado para encarnado. Toda vez que você está interferindo e gerando desestrutura da personalidade de uma pessoa, você está causando distúrbio dela. Está dando para entender a profundidade da coisa? A gente tem que, em relação aos nossos filhos, que já estão grandes, orientar, direcionar. A gente está invadindo o livre-arbítrio dele. Ele já tem a autonomia do livre-arbítrio dele, você vai orientar. Se ele permitir, porque se ele tiver independência total, já não tem mais como você querer orientar. Ele vai ter que abrir a janela dessa possibilidade para você. Caso contrário, você vai só sugerir. E ele vai fazer as escolhas dele. Fora disso, se você está se intrometendo na vida do outro, você está levando muita complicação, porque presta atenção, a vida do outro é do outro, entende? Ele que tem o plano existencial dele. Eu não sei o plano existencial dos outros. Eu posso perceber o meu, se eu tiver olhos para ver, mas dos outros eu não sei. Eu não sei as experiências que ele teve em vidas passadas se estão repercutindo na vida presente. Eu não sei a capacidade que ele tem de entendimento da vida, isso é igual ao entendimento que eu tenho. Ele é uma pessoa totalmente com uma individualidade que eu desconheço em toda a sua amplitude. A única individualidade que eu posso tentar conhecer é a minha. Eu conheço a minha vida. Vocês conhecem a vida de vocês. Eu não tenho que interferir, dizer vai ser assim, assim, assado, você vai fazer isso. Não. A gente vai sugerir. A possibilidade que a gente tem que trabalhar é desse jeito, com essas ferramentas, desse modo. Você vai estudar, analisar essas ferramentas para que você adeque elas à sua situação. Mas interferir, desse jeito que ele fala aqui, que é a definição, intervenção indevida, jamais. A gente tem que ter muito bom senso nisso. Porque você leva quase sempre, como ele diz aqui, a distúrbios da personalidade. E esse distúrbio da personalidade, entenda, pode gerar uma situação tão comprometedora da pessoa
que ela pode comprometer todo o plano existencial dela. Todo o plano. A gente sempre diz para vocês, entende, que os traumas que a gente tem, eles repercutem muito em nossas vidas. A gente que lida com pessoas no consultório, a gente vê os pacientes que chegam nesses quadros neurólogos, e à medida que você vai tendo um diálogo construtivo, geralmente a gente sempre encontra traumas do ontem refletindo nas doenças do hoje. Foram condutas de interferência que houve, muitas vezes dentro da família, entre os casais, que geram muita desestruturação dos seus filhos. E isso não deixa de ser um quadro de obsessão, gente, que acontece na família, de que a espiritualidade sabe trabalhar, e que a gente não está sabendo enxergar. Então, é fundamental, entende? A gente saber educar as pessoas para que eles construam bem sua personalidade. Porque cada personalidade em si, ela é composta de 3 pilares e o tempo todo a gente é desse jeito. Eu tenho na minha personalidade o meu ego e o meu self. Eu tenho na minha personalidade a consciência e a subconsciência que diz respeito à minha vivência de pessoa humana aqui agora, e também o meu espírito, que é onde está todas as instruções que eu fui preparado para vencer as dificuldades da vida. O nosso ego, que a gente chama evidente, é o ego que é ignorante. A gente diz que vai ignorante, você vai dizer, poxa, mas isso aí eu não tenho. Você tem. Porque ignorante é todo aquele que recusa aprender. É todo aquele que recusa ir em busca da verdade. Todo aquele que não quer saber o lado espiritual da vida, em sua profundidade. A ignorância é isso. Você está estudando o lado espiritual seu, para que esse lado espiritual venha trazer luz para os conflitos da sua vida hoje. Se você não estiver estudando isso, você está deixando o seu ego evidente, que é a ignorância, tomar conta da sua vida. Ou você tem também o ego mascarado, que é o ego que vive de imperfeições. Ele viver de imperfeições, ele sabe que está sendo imperfeito. Ele sabe que está fazendo errado. E não quer corrigir o erro dele. Ele vive desse jeito, porque ele gosta do que é errado. E se ele for atrás do que é certo, atrás de estudar o lado espiritual e moral da vida, ele vai ser convidado a corrigir suas imperfeições e cada vez mais vencer sua ignorância. Então, a gente vive dessas 3 formas. A cada experiência que eu estou vivendo, eu estou jogando com o meu conhecimento com essas 3 faces da minha personalidade. E aí a gente tem que parar e se perguntar, a que Senhor eu estou obedecendo? A ignorância, a imperfeição, ou a fazer o que é certo? Porque fazer o que é certo, às vezes a pessoa diz, mas é difícil. Não é difícil. Toda vez que você procura o dever que você deve cumprir, em cima da vida que você está levando, você está convidando o seu lado espiritual para o lado moral a vir educar você com as experiências que a vida está dando. Então o que é que a gente tem que fazer com isso? A gente tem que não interferir, mas sugerir, orientar as pessoas a conhecerem a sua personalidade com o que a vida está oferecendo, para que elas se conhecendo, praticando o autoconhecimento, ela vai em busca de resolver os problemas dela, porque os problemas são dela e não são dela. Quando a gente fala de um relacionamento horizontal, de marido e mulher desse jeito, entenda, cada um vai ser construtor de si mesmo. Não pense você que você vai colocar, como a maioria das pessoas fazem, a atitude de desculpa, de ficar dizendo, não, mas eu não faço melhor porque o marido não deixa, eu não faço melhor porque a mulher não colabora. Isso não existe. Isso é desculpismo. Isso é fuga da realidade. Você não faz melhor porque no íntimo você não quer fazer melhor.
Porque sua vida não está irremediavelmente atrelada a ninguém. A ninguém. A escolha de você construir sua personalidade é sua. Os outros vão colaborar, mas cada um vai elaborar por si mesmo. É a gente trazer esses conhecimentos para a nossa vida de relação. Porque se você começa a interferir no outro, você está sendo um obsessor do outro. Você está querendo tomar conta da vida do outro. Você está querendo se apoderar do outro. E poder, a gente já viu, é uma das 4 torpes verdades. Sexo, narcisismo, poder e dinheiro são falhas que todos nós temos das vidas anteriores. E quando você está interferindo, você está se apoderando do poder. É quando a minha ação exerce influência na ação do outro. Nesse caso, o meu poder não está gerando só influência, está gerando interferência na ação do outro. Você está sendo um obsessor do outro. Muitos relacionamentos. Vou falar. Exatamente. O relacionamento vertical, a gente falou aqui que é de pais para filhos. Vertical por quê? O pai, a mãe, tem um dever, eu estou falando dever, que é missão, quer dizer, que está ao alcance dele, de colocar os filhos no caminho do bem. Por isso que é vertical. Ele está aqui em cima, os filhos estão aqui embaixo, ele vai dar vida um pouco do filho. Nos primeiros 6, 7 anos da educação diretiva, que ele não tem capacidade de abstrair o pensamento, depois ele começa a abstrair, você vai deixando de dirigir, vai orientando. Quando está na vida adulta, que está com sua independência, você deixa de orientar e tem um relacionamento sugestivo. Então é sempre desse jeito. Quando o pai entra em decrepitude mental, quando ele está perdendo a autonomia ou a independência, o relacionamento vertical se inverte. O filho que era orientado pelo pai, ele passa a orientar e tomar conta dos seus pais. Sempre vai ser vertical o relacionamento pais e filhos. Perdeu a autonomia ou independência, ou perdeu os dois, é dever dos filhos cuidar dos pais. Essa pergunta está no livro dos Espíritos. E já foi motivo de muita, vamos dizer, até discussão que eu já vi a respeito disso. Kardec pergunta se, na lei do trabalho, é outra pergunta, se a sociedade deve tomar conta daqueles que já não têm condição mais de se manter na vida. E ele fala que quando a pessoa entra no estado de decrepitude, é função da família. Quando não tem família, é que deve ser colocado para que a sociedade e ele é muito direcionado para isso. Eu digo isso porque uma das coisas que a gente recebe, todo mundo tem, eles são velhos dependentes. E a gente vê que a coisa poderia ser mais amena se todos cumprissem o dever de cada um. Mas normalmente isso não acontece. Se tem 10 filhos, às vezes um assume tudo e fica sobrecarregado. E aquele que está assumindo, agora fica sobrecarregado, Deus vai dar sempre o que ele precisa, porque ele está cumprindo o dever. E Deus assiste aos filhos que trabalham e que cumprem o dever. Não aqueles que passam a responsabilidade dos outros. Eu não estou dizendo que você não deve ter um cuidador, alguém que te ajude em casa. Deve ter sim. Mas você é quem tem que estar ali, orientando e direcionando o tratamento que deve ser feito. Então sempre inverte o relacionamento vertical, mas é sempre vertical de baixo para frente. Nunca vai ser horizontal. Às vezes
Às vezes eu vejo as pessoas, isso acontece, porque infelizmente a sociedade que a gente tinha no passado, há pouco tempo, ela era muito repressiva na educação dos filhos. Eu peguei uma parte bem disso. E hoje a gente vê o oposto, uma sociedade muito permissiva com os filhos. A gente vê criança com 1 ano, 2 anos, dizendo que quer uma coisa, vai ter que dar uma coisa. Ele não senta para conversar com o filho e direcionar aquilo que o filho está querendo. Se o filho chega em casa e reclama que foi maltratado, ou por uma professora, ou alguma coisa, ele vai lá e toma satisfação. Ele, se brincar, vai processar o professor, processa a escola, todo mundo. O filho dele está lá só assistindo aquilo, sabe? E achando que aquilo ali tudo está certo. Então, essa permissividade que toma conta, que gera, e vai acontecer muito isso, no futuro, do mesmo jeito que os filhos foram deixados de ser direcionados e orientados, também na velhice eles vão receber dos filhos isso que eles fizeram com eles. Então a gente vê hoje em dia muitas famílias se livrando dos seus netos. Isso não é correto, isso não é legal. E do ponto de vista espírita, a gente sabe disso, a gente conversa isso, mas são muitos que relevam seus netos. Isso não é legal. Então, voltando para o nosso assunto, essas interferências que a gente recebe, elas são desestruturantes. Toda vez que o seu poder está interferindo no poder do outro, você está se tornando um obsessor do outro. Você está ajudando a destruir a personalidade do outro. Você não está deixando o outro ter autonomia. Assim. E quando não tem autonomia, também não vai ter independência. A gente tem que saber direcionar a coisa quando deve ser direcionada, orientar quando deve ser bem orientada. E sugerir com autoridade moral. Entende? Porque se você for sugerir alguma coisa que você não tem autoridade, aquilo não vai tocar o coração dos outros. E o que vale, a gente sabe disso, mais uma vez eu vou falar para vocês, toda ideia, todo pensamento que eu projeto por alguém, esse pensamento ele é composto de 3 coisas, sabe? A ideia, que é um conteúdo cognitivo do pensamento, o julgamento, que é a opção que eu estou dando daquela ideia, e a emoção, que é o que deu origem à ideia. Então, se eu falo para o outro uma ideia que eu não tenho envolvimento afetivo com ele, eu vou ferir os ouvidos, mas não vou tocar a intimidade dele. E isso é muito grave, porque isso também vai desestruturar a personalidade dos outros que estão na educação diretiva ou orientativa. Então, no frigir dos ovos, o que é importante é que, hoje em dia, esses distúrbios de personalidade, que chegam neurose, os quadros neuroses, eles é o que mais existe nos transtornos psiquiátricos. Eu já falei para vocês, as estatísticas atuais chegam até 33% dos quadros do transtorno depressivo. Os transtornos de ansiedade chegam a 40%. Isso dá uma humanidade. Estou falando da humanidade como um todo. Que vai acontecer e que está acontecendo. Agora você imagina porque você lidar com isso tudo. Porque na sua família vai ter isso tudo. E como é que você vai conviver com pessoas desse jeito? Como é que você vai ter uma família saudável se você mexer os 4 neurônios do marido? A gente tem que entender que a gente está aqui na Terra para edificar corações. E para você edificar corações, você tem que estar sempre direcionando tudo que você está fazendo para o lado bom da vida, para o lado do bem. Porque esse é o único lado que Deus deixou nos filhos dele. Cada um de nós aqui só tem um caminho a percorrer. Só um, não existe 2, é só um. É o caminho do bem. Então, quando você está convivendo com uma pessoa que tem neurose, você tem que se perguntar: qual o caminho do bem que eu devo fazer para ela? São esses questionamentos que a gente tem.
Se você não sabe o que significa doença, pelo amor de Deus, então não tome conduta, nem vai dar opinião, nem pitaco. Porque você só vai levar coisa desastrosa para aquela pessoa. Procure se inteirar do que está acontecendo com ela. Ele vai estudar, vai saber a opinião de pessoas que sabem, para que você possa interagir com ela de uma maneira correta. Porque se fazem parte da nossa vida, é porque isso está no nosso plano existencial. Se está no nosso plano existencial, é porque existe um comprometimento nosso com eles em encarnações passadas. E se existiu esse comprometimento nosso, se a gente está junto hoje, é dever nosso redirecionar eles para o caminho do bem. Então não fique de uma forma passiva. O problema é dele, é dela, ela se vira, deixa ela tomar remédio que melhora. Não, remédio não vai corrigir nada disso aqui. E é aqui que está a causa do problema. A gente tem que entender a causa, porque tratando a causa, o efeito vai desaparecer. Remédio vai tratar efeito dos quadros neuróticos. Não vão tratar nem curar a neurose de ninguém. O que vai tratar é você fortalecer essa personalidade dela para que ela se liberte das interferências, tenha autonomia e independência sobre ela mesma e vá em busca daquilo que ela precisa para se corrigir. Aí sim você vai estar ajudando a pessoa que está ao seu alcance. Vai ser difícil isso? Não estou dizendo que é difícil nem fácil. Você vai ter dificuldades porque você tem que saber chegar no outro, para que chegando ele torne acessível a sua influência benéfica. Porque muitas vezes as pessoas que estão com seus transtornos neurológicos, elas estão descrentes. Por que ela está descrente? Por causa daquelas interferências que a gente viu, que geram o quê? Descrença, insegurança, que são as ansiedades, doenças de pequeno amor que ela está tendo, e os insucessos. Então, você está lidando com pessoas que estão tendo influência mental nesse derrame o tempo todo, 24 horas, gerando esses 4 reflexos nela. Então não vai ser você, nem vai ser um médico dizer, faz assim que resolve. Então, isso é uma sugestão. E ela está lá 24 horas para mentalmente ficar nesse intercâmbio mental conflitante para se fortalecer. Já pensou nisso? É muito fácil a gente dar uma opinião de fora, de 2, 3 minutos, levando um palpite, muitas vezes, que não é edificante, entende? Mesmo se for edificante, querendo só porque você falou aquilo, que a pessoa já cure de uma hora para outra. Gente, entenda? É um processo de influência que está se agravando gradativamente. E a tendência disso é se aprofundar cada vez mais. Não pense que a coisa que está acontecendo aqui vai ficar só nesse comportamento neurótico. Porque não vão. Comportamento neurótico tem muitas pessoas que tem por aí que às vezes nem estão percebendo que tem, que está gerando conflito na casa, na família, no meio que está trabalhando. E isso é muito desagradável. Mas a tendência não é só ficar na interferência. A tendência é ele se aprofundar cada vez mais. Tem uma pergunta, tem uma resposta do Livro dos Espíritos, que todo mundo sabe. E eu trouxe ela para cá para vocês verem a importância dessa resposta que tem aqui. Porque nesse questionamento ela é o seguinte: influi os espíritos em nossos pensamentos? Ele diz influi. Ele não está falando de interferência, não. Influir, eu não tenho aquela definição, é inspirar, é sugerir. Então, eles sugerem para a gente, eles influem. Chega o pensamento dele na cabecinha da gente, é isso que a Kardec quer saber. Não é o que a gente viu no começo? Eles não vão sugerir algo que não é edificante para a gente. Eu não vou perceber esse algo que não é edificante. Eu não vou assimilar para mim aquilo que não é edificante, porque eu gosto daquilo. E com isso eu não vou começar a trocar ideias com essa entidade. Então tudo começa com essa inspiração, com essa sugestão. Eles estão influindo em nossos pensamentos, olha que resposta. Muito mais do que imaginais. A coisa não só fica em sugerir. A coisa não está ficando só em inspirar. É muito mais do que eu imagino. Porque às vezes as pessoas, mas eles influem sim, mas o pensamento chega, eu vou dizer, não,
fica subjugado a eles. Direção é isso, você está subjugando essas entidades. Então, passa da sugestão, vem interferência e você vai ser dirigido por elas. É isso que eles querem. E depois que você ficar subjugado, meu filho, aí o trabalho vai ser de grande monta para você se libertar disso, sabe? Então, não pense que a coisa fica só no quadro neurótico por interferência. Não! Vai entrar no quadro psicótico, no domínio dele sobre nossa casa mental, com a perda do uso da nossa razão. Então, que a gente veja a profundidade e as consequências do estudo que a gente está fazendo. Porque essa influência sutil acontece com todo mundo. Não existe ninguém que não esteja passando sobre uma influência sutil. Divaldo é taxativo nisso nas palestras dele, sabe? E é como Kardec fala. Kardec, ele é tão objetivo, ele é tão sincero, que ele fala que essa influência sutil não passa de um exercício moral. Um exercício moral, em que você vai escolher fazer o que é certo ou escolher fazer o que é errado. Mas isso, se você escolhe o que é errado e se compraz com isso vai aprofundando. E a gente já viu que aos poucos, de uma obsessão sutil, você entra numa fascinação, e depois dessa fascinação você termina sendo subjugado. E nessa obsessão sutil, que é sugerindo coisas para você fazer, que você sabe que não é correto, que é essa interferência, que você termina fazendo isso que não é correto, e depois você começa a gostar do que não é correto, e você vai se intensificando cada vez mais. Eu vou dar um exemplo para você, como é interessante e como você se torna vulnerável a fazer o que não é correto. Isso é trabalho de neurociência. O Pedro Calabês, ele divulgou esse trabalho a respeito da falta de fidelidade conjugal. Mas é como ele fala lá. Traição. Esse trabalho é feito para a pessoa que também começa a roubar. É a mesma coisa. Então, a pessoa que está sentindo tentação para fazer coisa errada, porque ele sabe que é errado, mas ele começa a sentir aquilo que ele vai fazer. A pessoa que quer beber, por exemplo, a pessoa que quer fumar. Vamos suavizar, vamos tirar o roubo e tirar o sexo do meio. Vamos tirar isso do meio. Vamos ver em relação a vício como fumo e como álcool. Se você não bebe, e se você vai beber, você tem uma resistência até cometer o primeiro ato. É a mesma coisa de drogas ilícitas. Funciona do mesmo jeito. Você tem uma resistência interna sua que faz você ficar contido, suportando aquele pensamento, aquela tentação que está te chegando. Esse pensamento, essa tentação, não é nada mais, nada menos do que uma influência negativa que está vindo, sendo sugerida para você e você está percebendo. Essa influência negativa, ela vem e cada dia ela se torna mais frequente. Ela vai ficando mais incisiva. Até você chegar a hora de dizer, eu vou fumar um cigarro para ver como é esse negócio. Ou eu vou beber para ver como é isso. Ou eu vou praticar. À medida que você faz o primeiro ato, a tendência de você repetir esse mesmo ato, porque você venceu as dificuldades suas, é 330 vezes maior do que daquilo que você não tinha feito. Você entende como que é vencer uma defesa? Você está lá defendido. Você fez uma vez só. A chance de você repetir aquele ato moralmente incorreto é 330 vezes
Então você faz a primeira vez, para fazer a segunda é muito mais fácil. E quanto mais você for fazendo, aquilo se torna um hábito seu. E aí você começa a acreditar que aquilo ali é o certo. E quando você acredita que aquilo é o certo, você já está fascinado. Antes você sabia que era errado. A obsessão sutil veio, interferiu, você foi assimilando, ela foi projetando, você foi assimilando, você fez, acabou suas defesas. O intercâmbio continua. E ele vai fazer, vamos fazer de novo, vamos fazer de novo. Aí quando você faz aquilo que é errado e gosta, você saiu da obsessão simples, você está fascinado. Entendeu como você faz? Aí você é fascinado, continua bebendo. Você é fascinado, continua fumando. O tempo vai passando. E ele vai cada vez mais. Porque é isso que o vício causa. É o que a gente chama de tolerância ao vício. Se antes você fumava 2 cigarros, você vai fumar 10. Depois você vai fumar 20. Ele vai interferindo. E você vai. Até o ponto que aquilo começa a te perturbar. Porque a tua saúde começa a ficar comprometida. Aí quando você vê que aquilo está incomodando, você diz, eu vou largar. E o vício começa a falar mais alto. E você diz, eu não posso. Aí você sai da fascinação e está subjugado. A sua vontade já é inoperante para você receber isso. Voltando ao que você estava falando do Calabresa, ele fala que depois que faz a primeira vez, faz a segunda 300 vezes. 330 vezes. Então, é assim que a coisa acontece. Estou falando do ponto de vista médico. E a gente passa isso do ponto de vista da doutrina espírita. A gente já falou com vocês. Quando a sua vontade está sendo questionada de um ato moralmente incorreto para você praticar, isso chama obsessão simples. Entenda. Aí já tem um intercâmbio mental. Aí já está tendo interferência em algo que moralmente você sabe que é errado. Porque antes dessa interferência, você já aceitou a sugestão de fazer errado, algo que você gosta de fazer errado. É assim que começa a influência. Você abre mão de algo que você gosta de fazer errado, porque aquilo ali te dá prazer, você faz, e você com isso faz o intercâmbio mental com esses irmãos. Eles vão interferindo depois na tua casa mental, para que você faça aquilo que você não quer e que você sabe que é moralmente errado. E ele vai influenciando e você termina fazendo. E quando você faz a primeira vez, entenda, quando você faz a primeira vez, aquilo traz emoção. Mas o que é mais interessante, sabe? A emoção que você sente do ato moralmente errado, ela vai te causar uma intensidade afetiva muito maior, porque você está sentindo também a emoção da influência que está curtindo com você aquilo que é moralmente incorreto. Então você sente uma capacidade afetiva intensa de algo que não é tão significativo para você. É essa carga afetiva intensa que aquela entidade fez você sentir e que você sentiu junto com aquilo, a emoção dele, que vai fazer você cada vez mais ficar vulnerável para fazer aquilo de novo. Então, quando você é vencido em suas resistências, entende? Você está, além de ter a dificuldade em você, você tem toda a carga afetiva do outro querendo que você faça errado também, para que sinta cada vez mais emoção. Então, aquela emoção degradante começa a sentir prazer por aquele que está fazendo que antes não sentia. É por isso que você vai saindo da obsessão simples, que é essa interferência negativa, que não fazia parte de você, mas que você agora sente uma carga afetiva para fazer aquilo, você começa a ter uma transferência de um quadro obsessivo simples para um quadro de fascinação. Então, quando ele fala isso aqui, que as interferências de qualquer natureza sobre a faixa de movimentação da personalidade,
produz distúrbios. Porque ele vai fazer coisas que ele sabe que não é correta. Ele vai fazer coisas que do ponto de vista social e do ponto de vista moral, vai fazer coisas que do ponto de vista que ele foi educado por sua família, entende que ele sabe que aquilo não é legal, ele vai querer fazer. Então, quando a gente diz moralmente, eu já falei para você, mas eu vou repetir, sabe? As educações morais que a gente tem, elas são fundamentadas em 3 instâncias na vida da gente. É a educação da família te dá, as instruções filosóficas que a vida te oferece e a religiosidade. Você tem esses 3 campos para você adquirir qualidades morais na sua vida. São esses 3 campos que vai estimular o teu pré-frontal. São esses 3 campos que vai fazer você trazer o espiritual, o bem, o que é belo, o que é bom, o que é correto, para a sua vida de relação com o povo que você está tendo aqui na Terra. Então, quando você aceita fazer uma interferência dessa negativa, a educação moral que você teve na família, você começa a desprezar isso. A tua capacidade filosófica de entender o certo e o que é errado, você começa a deixar de lado. Por quê? Porque aquilo ali está dizendo que você está fazendo algo que é errado, mas que você gosta. E que você sente uma atração para fazer depois. Então, você começa a desconfiar de tudo. Você começa a ficar inseguro para tudo que você vai fazer, porque aquilo está te atraindo. A emoção que está te perturbando está te deixando cada vez mais carga afetiva na tendência de você realizar aquilo novamente. E à medida que você vai fazendo, o hábito vai se formando. E quanto mais o hábito se forma, a capacidade moral que você tinha de questionar aquilo é cada vez mais reduzida. Então não vai adiantar pai falar, mãe falar, sociedade falar, não adianta. Porque aquilo que é errado, e ele sabe que é errado, ele começa a achar que é certo para ele, que está todo mundo errado e que ele está certo. É esse o problema do fascinado. A fascinação faz isso. Está todo mundo errado, mas ele está certo. Então é certo ele beber, ele vai beber. É certo ele fumar, ele vai fumar. É certo ele trair, ele vai trair, assim por diante. É certo roubar, ele vai roubar. E ele rouba e diz que aquilo ali é normal. Estou roubando porque vou dar para os outros. Aí vai inventando um monte de justificativa, entendeu? Então, é por isso que ele fala, vai causar esse distúrbio, empurra o indivíduo a procedimentos irregulares. Irregular dentro da família, irregular dentro da sociedade, irregular dentro dele com ele mesmo, entende? Irregular dentro dele do trabalho. Por quê? Porque ele já se vinculou com o que é negativo e está fazendo o que é errado e começa a sentir gosto para fazer e continuar fazendo o que não é correto. Entende? O sociopata ele já é desse jeito, ele já é doente, ele já nasce com uma doença. Sendo que o sociopata, vamos definir as coisas. Neurose são distúrbios da afetividade, da emoção e do sentimento, e que a pessoa não tem controle, mas ela tem consciência plena do fato e as suas faculdades mentais estão íntegras. Neuroses são distúrbios de afetividade, com consciência conservada e a razão íntegra. Entende qualquer coisa? Então, quando você está passando por isso, é o que eu estou falando. A pessoa está fumando, a consciência dele sabe que está errado. Mas ele encontra aquele mecanismo que a gente estudou há um mês atrás, racionalização para o erro dele. Ele começa a encontrar justificativas que sejam desculpas esfarrapadas para que ele continue fazendo erro. Ah, mas é porque o cigarro me acalma. Se eu não fumar, eu vou ficar ansioso. Então, quando ele me acalma, eu vou fumar. É melhor do que ficar tomando remédio, ficar viciado a tomar remédio. Ele acredita no remédio. Exatamente. Então ele vai racionalizando o vício e o hábito. Entende como é a coisa? E aí é que ele vai entrando na fascinação. O sociopata é diferente, sabe? O sociopata, ele gosta de fazer errado. Ele gosta de mentir. Ele gosta de fazer, ele gosta de prejudicar os outros. Ele gosta de tirar vantagem de tudo. Para ele não existe limite. Entende? Sendo que ele ainda tem um quadro de afetividade. E quando
fere muito aquele que ele ama, ele se coloca um pouco. É diferente do antissocial, porque ele não tem afetividade nenhuma. O sociopata ele ainda tem. Essa é a diferença entre. Mas aqui a gente não está falando já de transtornos nesse livro. A gente está falando de pessoas que nascem com a sua capacidade afetiva, da razão, da cognitiva, volitiva e íntegra. Entende? E você está recebendo uma influência externa por falhas internas suas. Sabe? Então, que a gente tenha muito cuidado com isso, porque senão a gente vai se prejudicar e vai prejudicar muitas pessoas. Então, por isso ele fala aqui, essas interferências, que já é o grau mais profundo do que influir, mas é um quadro ainda intermediário da direcionalidade, de ser comandado. Aquele está interferindo. No grau mais profundo, quando você se fascina, você começa a ser comandado. Porque você começa a arrumar desculpa da coisa. E aí a coisa vai se aprofundando. Porque depois que você é comandado, você vai terminar sendo subjugado. Você vai ter forças em você para ir lutar e vencer as dificuldades. Toda vez que você diz para você mesmo, eu não dou conta, eu não sou capaz, isso eu já não suporto, você está subjugado. Pode a pessoa por si mesma vencer suas más influências? Sim. O que lhes falta é vontade. Dinamize sua vontade. É por isso que eu peço para vocês, aprenda a jogar a sua atividade mental na casa do dever. Porque é ali que está o seu superconsciente. E é ali que está a sua causa moralizadora. Pergunte para você mesmo: eu devo continuar fumando? Eu devo continuar bebendo? Eu devo continuar traindo? Eu devo continuar roubando? Pergunta. Você sabe qual é a resposta? Não! Aí faz a segunda resposta. Se é isso que eu devo, por que eu não vou fazer? E aí você está catucando seu brilho. Quem quiser saber o que é brilho, digite lá quando chegar em casa, Clóvis de Barros, brilho. Aí vai ver o que é brilho. Eu não vou nem dizer, mas faz isso que você vai adorar. Pode pôr no grupo? Pode. Pode pôr no grupo. Pode pôr no grupo, que para mim é um professor de faculdade, que deve ser entendido como uma pessoa muito capacitada, falando uma linguagem permissiva, porque é isso que ele fala, que jogam, ele fala isso, jogam dentro da minha sala pessoas de 18, 19 anos que não têm educação nenhuma, que pai não soube educar, que não teve limite nenhum, é tudo almofadinha, ele chega aqui e não quer estudar nada, então ele fala daquele jeito. Vai ver, você vai colocar, para você ver, e eu te garanto uma coisa, presta atenção às duas últimas palavras que ele fala. Porque depois que ele fala tudo, ele diz: o resto é preguiça ou covardia. É só isso que ele fala. Vale a pena ver. Muita paz a Deus. Continuaremos a semana que vem. Façamos nossa prece. Para os nossos amigos que não se comprometem no caminho do mal. Senhor de infinita bondade, no santuário da oração, marco renovador do meu caminho, não te peço por mim, Espírito endividado, para que reservaste os tribunais da tua excelsa justiça. A tua compaixão é como se for o orvalho da esperança e o meu moral. Isso basta ao rebelde pecador do Deus.
Não te peço, Senhor, pelos que choram. Clamo por teu amor e benefício dos que fazem as lágrimas. Não te venho pedir pelos que padecem. Suplico-te a bênção para todos aqueles que provocam sofrimento. Não te lembro os fracos da terra. Recordo-te quantos se julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que soluçam de fome. Rogo-te amor para os que desfrutam o pão. Senhor Todo-Poderoso, não te trago esquecendo o meu angústia. Relaciono diante de ti os que golpeiam o inferno. Não te peço pelos que sofrem justiça. Rogo-te pelos empreiteiros do campo. Não te apresento os desprotegidos da sorte. Sugiro amparo aos que estejam a aflição e a miséria. Não te imploro descer pelas almas traídas. Exorto-te o socorro para os que tecem os fios envenenados da ingratidão. Pai compassivo, estenda a mão sobre os que vagueiam nas trevas. Anula o pensamento insensato. Cerra os lábios que induzem a tentação. Paralisa os braços que apedrejam. Detém os passos daqueles que distribuem a terra. Ajuda-nos a todos nós que nos joelham, porque somente assim, ó Deus piedoso e justo, poderemos edificar um paraíso do bem com todos aqueles que já te compreendem e obedecem, extinguindo o inferno daqueles que, como nós, se atiram desprevenidos aos insanos provenientes do mal. O tempo não para. Se agora encontras o teu ontem, não ouvides que a tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu amor. Senhor Jesus, Deus nosso Pai amado, anjos guardiões, bons espíritos, espíritos superiores, a irmã veneranda dessa casa, a vós, a nossa gratidão por mais essa oportunidade de esclarecimentos. E que estes esclarecimentos